Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa História do Cristianismo. No episódio passado, falamos de forma assim bem abundante do islamismo, pela sua importância em comparação com o cristianismo e como que o islamismo entrou conquistando quase que o mundo inteiro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as cruzadas. Nós vamos deixar as definições e o seu desenvolvimento no decorrer do programa. Estão conosco aqui para a apresentação do programa o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Senhor a todos. E o pastor Serlon, professor de História. Paz, senhoras e irmãos. Então nós vamos dar início ao nosso programa falando das cruzadas. Vou pedir para o pastor Serlon dar início à explanação. Perfeitamente, pastor Antônio Carlos. As cruzadas foram guerras, foram campanhas militares organizadas pela cristandade da Europa Ocidental, convocadas pelos papas do século XI ao século XIII, e foram guerras que aconteceram em vários lugares, inclusive dentro da Europa. Mas as cruzadas mais importantes, aquelas às quais nós vamos dar ênfase nesse programa, foram as cruzadas realizadas para combater os muçulmanos no Oriente, que tinham como propósito principal reconquistar a cidade de Jerusalém, que estava sob o poder dos muçulmanos desde a expansão árabe lá na Idade Média. Como nós vimos no programa anterior, o islamismo surgiu na Idade Média, no século VII, com Maomé, e tinha alguns pontos em comum com o judaísmo e também com o cristianismo. E um desses pontos em comum era a consideração de Jerusalém como a cidade santa, como uma das cidades sagradas para o Islã. Só lembrando que para os muçulmanos, a cidade mais importante do ponto de vista religioso não era Jerusalém, era a cidade de Meca, para a qual, por sinal, havia a recomendação expressa de que todo aquele muçulmano que fosse fisicamente e economicamente capaz deveria peregrinar pelo menos uma vez na sua vida. Mas Jerusalém era uma cidade também considerada sagrada. Havia uma tradição segundo a qual o profeta teria sido elevado ao céu ali em Jerusalém, o profeta Maomé. Então, Jerusalém era uma cidade considerada santa, sagrada, para as três grandes religiões monoteístas do mundo. O que é uma religião monoteísta? Que crê em um só Deus. Ela era sagrada para os judeus, para os quais é a cidade de Davi, a cidade do templo, a cidade que simbolizava a própria nação judaica. Era sagrada para os cristãos, o lugar do martírio e ressurreição de Jesus Cristo, mas também para os islâmicos. E desde a Idade Média estava de posse dos muçulmanos, primeiro do povo árabe, depois dos turcos seljúcidas, que dominaram aquela região. E aqui é conveniente fazer uma observação. Árabe é povo, não é religião. E não foram apenas os árabes que se converteram ao islamismo, houve outros povos, inclusive os turcos. E na época da primeira cruzada, quando foi convocada essa primeira cruzada, eram os turcos seljúcidas que haviam dominado a cidade de Jerusalém. E uma coisa muito interessante, pastor Antônio Carlos, é que antes do domínio dos turcos seljúcidas, quando eram os árabes que dominavam, havia uma relação melhor entre cristãos, judeus e muçulmanos em Jerusalém. Havia um intercâmbio religioso, uma certa tolerância ali, o que mudou com a invasão dos turcos seljúcidas. Vários templos cristãos foram saqueados, peregrinos que estavam em viagem para Jerusalém, peregrinos cristãos, no caso, foram atacados. E isso vai causar uma reação do Papa, que na época chamava-se Urbano II. Esse Papa, Urbano II, convocou um concílio, uma grande reunião da igreja, chamada de Concílio de Clermont, no ano de 1095. E nesse concílio, o Papa convoca a nobreza da Europa cristã para lutar contra os muçulmanos, no caso, os turcos seljúcidas, que dominavam Jerusalém, a fim de retomar a cidade, a fim de reconquistar a Terra Santa. Então a convocação é feita no ano de 1095, o Concílio de Clermont. Haverá uma ampla repercussão das palavras do Papa, um número muito grande de nobres se uniu à cruzada, até porque no ideal de vida, nos valores ideológicos da Idade Média, a nobreza ela era considerada aquele grupo que deveria guerrear as guerras em nome da religião, em nome de Deus. Havia todo o ideal de honra, de código de valores e grados aos cavaleiros.
Ocorre então essa adesão muito grande, uma repercussão muito forte. Mais de 270 mil homens vão sair da Europa, eles partem em 1096 e vão conquistar Jerusalém, naquela que foi a primeira de várias cruzadas que aconteceram ao longo de aproximadamente 200 anos. A primeira cruzada partiu em 1095 e o movimento de cruzadas vai continuar até por volta de 1270, porque embora a primeira cruzada tenha tomado Jerusalém, depois os povos ao redor ali, os povos muçulmanos, árabes no caso, retomaram Jerusalém com o sultão Saladino e vieram outras cruzadas, a segunda cruzada, a terceira cruzada, conhecida como a Cruzada dos Reis, porque dela participaram o rei da Inglaterra, o rei da França e o rei do Sacro Império Germânico, que corresponderia à Alemanha. Aí veio a quarta cruzada, a quinta cruzada, até que chegamos ao final desse movimento. Agora, uma coisa muito importante, do ponto de vista histórico, as cruzadas não são apenas um movimento religioso. Elas também envolvem uma série de interesses políticos, econômicos e de poder. Por exemplo, algumas décadas antes da primeira cruzada ser convocada, no ano de 1054, as igrejas da parte oriental da Europa se desligaram da liderança romana, do Papa, o chamado Cisma do Oriente, pastor Luiz Eugênio? Quando surge a Igreja Ortodoxa Grega. E o Papa Urbano II, quando convocou a cruzada, ele imaginava nela uma oportunidade de, enviando os cavaleiros cristãos ao Oriente, promover novamente uma unidade eclesiástica, de reconectar a Igreja Ortodoxa com a Igreja Romana. Havia também a questão das terras, Muitos cavaleiros cristãos foram para as cruzadas em busca de terras, para conquistar feudos. Havia também a burguesia, os comerciantes europeus, que perceberam que as cruzadas poderiam abrir novas rotas de comércio pelo mar Mediterrâneo, para ter acesso a produtos importantes como as especiarias, seda, porcelana e uma série de outros produtos que poderiam aqui serem mencionados. Então nós observamos que as cruzadas, embora tivessem todo um discurso, toda uma retórica religiosa, na verdade elas traziam consigo uma série de interesses materiais, interesses que não eram espirituais. Tanto é que a quarta cruzada foi uma coisa terrível, Foi patrocinada pelos comerciantes de Veneza e se tornou praticamente uma cruzada com objetivos comerciais, que saqueou Constantinopla, que trouxe um profundo ressentimento das igrejas do Oriente ligadas à Igreja Ortodoxa em relação à Igreja Ocidental. Até hoje tem essa distância, essa certa hostilidade até em alguns aspectos. E as cruzadas, elas acabam não alcançando, no final das contas, o seu grande objetivo, que era o domínio de Jerusalém. A primeira cruzada conquistou Jerusalém. E ali foi criado o reino de Jerusalém, com uma estrutura feudal que reproduzia a estrutura de poder da Europa, mas não demorou muito tempo. Menos de 100 anos depois, os árabes retomaram sob a liderança do sultão Saladino. E quando as cruzadas terminam, a cidade de Jerusalém ainda está na mão dos muçulmanos. Nas palavras aqui do pastor Serlon, quando o Papa fez essa convocação para toda, não somente os nobres, mas toda a população, para que se unisse para reconquistar Jerusalém, ele fez um discurso muito inflamado, E esse discurso foi assim, teve uma aceitação muito grande. Ele disse que Jerusalém pertencia aos cristãos. Exatamente. E que, em nome de Deus, era preciso reconquistar esse lugar. Então, todos que ouviram aceitaram muito bem essa palavra e entenderam até como algo vindo de Deus e que o Papa foi usado por Deus para transmitir aquelas palavras. E todo o povo se uniu para combater os muçulmanos para a retomada de Jerusalém. Agora, uma coisa interessante, que às vezes cita-se algumas palavras, os cavaleiros. Os cavaleiros são aqueles que montam os cavalos, porque era o meio de transporte daquela ocasião. Mas esta palavra passou a ter uma designação de importância. O cavaleiro passou a ser uma pessoa importante. Então havia muitas pessoas do povo
que eram pessoas simples e que viram nisso também uma oportunidade de receber um nome mais digno. Até porque originalmente o cavaleiro era uma posição restrita à nobreza, né? Somente o nobre poderia ser sagrado como cavaleiro. Tinha todo um ritual chamava-se ritual de investidura, né? Toda uma preparação que geralmente envolvia até um juramento que eles faziam tocando uma relíquia sagrada, né? E é muito interessante porque na ideologia da igreja medieval, Deus havia criado 3 tipos de pessoas: o clero para orar, os camponeses para trabalhar e os nobres para lutar. Eles eram os belatori, aqueles que lutavam. Então, todo aquele ideal de vida se concretizava nas cruzadas. E, de fato, como muito bem colocou o pastor Antônio Carlos, uma massa populacional muito grande, a Europa vinha num processo de crescimento demográfico, né? A população estava crescendo, que não tinha oportunidade de uma inserção melhor de vida, vai para as cruzadas, até mesmo tendo a chance de ter o acesso ali a ser um cavaleiro, ter terra, participar do saque das riquezas dos povos derrotados. Interessante também é que o islamismo, ele pregava e prega como um prêmio aquele que luta em nome de Alá, mesmo perdendo a vida, ele está lá em nome de Deus. E o cristianismo também, nas cruzadas, pregava a mesma coisa. Exatamente. Que aqueles que se estivessem envolvidos na cruzada poderiam ter praticado os piores crimes, estariam todos perdoados, porque eles estavam ali lutando em nome de Deus. Tinha a promessa da indulgência, né? Indulgência. Exatamente. Bom. Exatamente, essa indulgência, né? E tinha o perdão de pecado para aqueles que fossem para as cruzadas, porque as cruzadas, que é o nome cruzada, por causa da cruz que eles usavam como insígnia. Como insígnia das guerras dele. Agora, o Serlão sabe muito bem, as cruzadas teve a primeira cruzada, que foi a cruzada chamada dos nobres, né? Essa cruzada foi a que conquistou, mas depois, acho que depois os turcos conquistaram. Os árabes. Eles tomaram, a primeira cruzada tomou Jerusalém dos turcos, mas depois os árabes reconquistaram. O Papa Urbano II, né, que determinou essa primeira cruzada, porque o objetivo eram as cidades dos cristãos. Como é que deixava o muçulmano estar dentro da cidade? Os muçulmanos não deixavam entrar lá, não, certo? Teve uma época que depois deixaram, eles pacificaram, deixaram, não, vocês podem visitar, mas ele fala assim, visitar, mas desarmado. Não pode ter arma nenhuma para entrar aqui dentro, não. Então deixaram os cristãos visitar, mas sem estar armado. Então a primeira cruzada, foi chamada Cruzada dos Nobres, né? Cavaleiros ricos participaram dessa cruzada aí, foi uma cruzada importante, que foi, que o Celão falou, que conquistou mesmo. Depois teve a segunda cruzada, que é a cruzada dos reis e imperadores, né? Os reis e imperadores, que não conseguiu o objetivo da primeira, fracassaram também, essa aí fracassou. Depois teve a terceira, que foi... A dos imperadores, na verdade, é a terceira, né? Que é do Ricardo Coração de Leão. Não, a segunda... É de Bernardo de Claraval, né? Não, exatamente. Não, essa aqui foi do Papa Eugênio III, Xarai. Eugênio III e São Bernardo, eles, a segunda. É por isso que eu vou chamar dos imperadores, porque esse São Bernardo, mas Eugênio III, esse Papa, 1145, certo? 1145. Aí depois, atendeu a convocação do rei Luís VII, né, da França, né? Agora, a terceira cruzada, que foi a cruzada dos reis, que ele falou, Ricardo Coração Leão, né? Ricardo Coração Leão, teve aquela batalha, que até bom comentar sobre isso, Celon, a questão teve ele, aquele Barba Ruiva. Frederico Barba Roxa. Morreu até afogado, bichinho, porque na guerra deu um problema lá. Depois eu posso comentar sobre isso. Que era o principal estrategista, né? Exatamente. Mas eles brigaram. Foi uma guerra que eles brigaram, treinaram, o negócio deu um problema lá. Agora, dessa terceira, é a chamada, como o Celão falou, a terceira dos reis, né? A segunda foi dos reis e imperador, que teve um imperador que entrar também. Aqui você vai ver Luís VII da França, Conrado III, que entrar nessa segunda. A terceira foi aqui dos reis, a Cruzada dos Reis. E a quarta já foi dos comerciantes. Você vê só que, na verdade, a cruzada, como ele falou, ia mudando de objetivo, porque foram com vários... O objetivo era conquistar Jerusalém, mas não ia conseguir. Então eles iam de qualquer jeito. Agora essa quarta, teve uma cruzada que mandaram as crianças, porque pensavam o seguinte, as crianças
São puras? São puras, elas vão vencer tudo porque a pureza. A pureza, coitadas, as crianças morreram. O que aconteceu? As crianças morreram de fome, de frio. Mandaram um monte de criança para uma cruzada e outros foram adotados, né? Porque ficaram para lá, foram abandonados. Olha só que situação difícil, mandar criança para uma batalha dessa. Muitas morreram, né? Muitos morreram e outros morreram de fome até. Até de fome. Fome e E frio. a justificativa para isso era que deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E outros foram vendidos como escravo ainda, certo? Vendidos como escravo, é porque verdade. negócio. Aí depois teve a quinta, a sexta, a sétima, mas você vai ver que cada um. A questão dessas cruzadas, na verdade, não alcançou o objetivo que eles queriam, né? Acho que foi até a oitava, foi qual? A última foi qual? Assim, do ponto de vista dos livros de história, teve 8 cruzadas, né? Que são, além dessas cruzadas, como a cruzada dos meninos e a cruzada dos mendigos, né? Que é um movimento muito interessante, porque um homem chamado Pedro, o eremita, ele convoca uma multidão de pessoas, não eram necessariamente pessoas que estavam na mendicância, necessariamente, eram pessoas mais pobres, né? Uma cruzada popular, partindo da ideia de que dos pobres seria o reino dos céus, né? Então ele vai convocar uma massa muito grande que vai com ele para lá e vai ser um fracasso. Eles não tinham treinamento, não tinham arma, não tinham nada. A sexta cruzada foi Frederico II que ele foi excomungado, né? Aí quando foi excomungado, os soldados abandonaram ele também, certo? Porque as cruzadas foram dando tudo errado, na verdade. Agora eu gostaria de fazer um comentário. As cruzadas, elas causaram por exemplo, no Oriente, isso é muito repudiado. Qualquer tipo de expressão ocidental que se refira a alguma ação em relação ao Oriente, vou fazer uma cruzada contra o terrorismo. Isso parece ter uma conotação muito dolorosa, porque houve muitos massacres, a conquista de Jerusalém em 1099. Tem um cavaleiro cristão que escreveu daquele momento, ele falava do sangue dos infiéis, né? Eles chamavam os muçulmanos de infiéis. E, por sua vez, os muçulmanos também chamavam os cristãos de infiéis. Ele fala que o sangue dos tornozelos batia no artério, né, dos pés deles, né? E chega a usar a expressão, foi o julgamento esplêndido de Deus contra os infiéis. Então, assim, uma violência atroz, muito grande, que foi praticada por parte dos cristãos ali e também, evidentemente, né, por parte naquela guerra ali também, de muçulmanos contra cristãos no contexto das batalhas. Então criou-se assim uma memória histórica, coletiva, social, péssima a respeito disso, né, no mundo oriental muçulmano, que se sentiu naquele momento agredido, né, pela cristandade. Então, exatamente. Então você vai ver a última cruzada aí, essa cruzada, a oitava cruzada, né, que desembarcaram em Túnez, né, acabou que ali foram contaminados ali naquela oitava cruzada. E você vê que de uma peste que matou inúmeros cristãos nessa cruzada, oitava cruzada. Então, você vai ver que essas cruzadas, a maioria delas foi morte e não deu resultado nenhum, podemos dizer assim. Resultado nenhum porque a única que foi vitoriosa foi a primeira, né? E eles se empolgaram com essa primeira, já que venceram a primeira, agora estamos com tudo. Mas é que não. Continuaram fazendo cruzado de um jeito e de outro. A verdade, Celon, as cruzadas, elas fugiram do objetivo principal, que era conquistar Jerusalém, ficou para o objetivo comercial, várias coisas. Elas foram instrumentalizadas, né? Foram usadas para várias situações. Agora, as consequências das cruzadas foram 4 consequências. Aí, elas fracassaram, do ponto de vista ali, como é que fala? Do ponto de vista do objetivo religioso. Religioso. Agora, no parte comercial, elas ajudaram. Importantíssimas, comercial porque foi importante. Elas vão abrir, né, rotas de comércio, principalmente para a burguesia das cidades italianas. As cidades italianas, especialmente Veneza, patrocinaram a Quarta Cruzada. E aí portos foram conquistados, áreas estratégicas de comércio que fizeram com que houvesse uma reativação do comércio europeu. No período feudal, diminuiu muito o comércio na Europa e as cruzadas contribuem para essa interligação com o Oriente, né? E aí melhorou a relação entre a África e a Ásia, essa cruzada, porque houve interligação ali, né? Agora, o que aconteceu na cruzada? Já o grande problema que
vamos ver Forlan, a pensamento de Forlan, mas aprofundou a crise entre os cristianismo e o islamista. Exatamente. A crise piorou, porque ficaram, essa rivalidade, criou uma rivalidade, né? É. A rivalidade. Bom, nós estamos encerrando aqui mais esse episódio, falando das cruzadas. Os irmãos estão acompanhando conosco, falando da história do cristianismo e que tem esses episódios que fazem parte da história, que é importante conhecer. Foi citado aqui que os muçulmanos tomaram Jerusalém, depois na primeira cruzada os cristãos retomaram, depois os árabes tomaram novamente Jerusalém. Hoje, o lugar do templo, porque, lembrando que as origens, né? Lembrando das origens, Jerusalém é uma cidade, é a cidade do Velho Testamento. Ou seja, a verdadeira cidade, falando de Jerusalém da terra, pertence aos judeus, biblicamente. O único lugar do templo é ali onde Salomão edificou o primeiro templo. Hoje é chamado a Esplanada das Mesquitas, porque esse lugar está hoje em mãos muçulmanas. No lugar exato do templo tem uma mesquita muçulmana construída, chamada Domo da Rocha, e também dentro da esplanada tem a Mesquita de Omar, outra mesquita muçulmana. Estamos falando aqui, encerrando esse episódio chamado As Cruzadas. Agradecemos aqui a presença dos nossos companheiros que fazem parte da mesa, também a participação dos irmãos. A paz do Senhor a todos.